Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre divisão envolvendo frações. Nós vamos ver a divisão de fração por um número natural, a divisão de número natural por fração e a divisão de fração por outra fração. Também vamos ver a representação do inverso de um número natural e a representação de frações inversas, que nós vamos precisar para poder resolver as divisões. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver a representação do inverso de um número natural. Então, lembrar aqui que todo número natural pode ser representado na forma de fração. E nós temos aqui os números naturais, 3, 4, 5, 12 e 30. E como que eu posso representar esse número natural na forma de fração? Eu posso colocar para ele o denominador 1. Então, nós podemos colocar aqui, ó, 3 sobre 1. 3 dividido por 1 é igual a 3. Então, eu não vou alterar o número natural quando eu coloco o denominador 1. E agora, nós podemos fazer o inverso desse número. O inverso de 3 sobre 1 é a fração 1/3. Nós vamos inverter, né, o numerador com o denominador para estar fazendo o número inverso aqui, no caso, a fração inversa. Aqui nós temos o número natural 4, representando na forma de fração 4 sobre 1. O inverso, então, de 4 sobre 1 é a fração 1/4. 5, nós podemos fazer 5 sobre 1 e o inverso de 5 sobre 1 é a fração 1/5. 12 sobre 1, o inverso de 12 sobre 1 é a fração 1/12. E aqui nós temos o número natural 30 dividido por 1, fração inversa, então, é 1 sobre 30. Então, todo número natural, quando formos fazer o inverso dele, basta colocar o número 1, né, como numerador e ele como o próprio denominador. E agora vamos ver as frações inversas, que nós temos a fração 1/3. E fração inversa nós vamos apenas inverter numerador com denominador. Então aqui, 1/3, a fração inversa é 3 sobre 1. Mas 3 sobre 1 eu consigo dividir, né? 3 dividido por 1 é igual a 3. Então, o inverso de 1/3 é o número natural 3. Conforme nós podemos ver aqui no primeiro exemplo, né? Que era 3 inteiros, 3 sobre 1, ficou representada aqui a fração 1/3. Então, de 1/3 nós voltamos ao número natural 3. E agora nós temos aqui a fração 2/5. O inverso dessa fração é 5/meios. Invertemos numerador com denominador. Aqui nós temos a fração 4/9, o inverso é 9/4. E aqui nós temos a fração 25/43 e o inverso é 43/25. Então, sempre que formos fazer a fração inversa, basta inverter numerador com denominador. Na próxima parte, agora nós vamos ver a divisão de fração por um número natural. Pessoal, vamos lá então? Nessa parte nós vamos ver a divisão de fração por número natural. Eu trouxe um problema para a gente estar resolvendo juntos. Pedro separou metade de uma pizza e repartiu-a igualmente entre seus 3 sobrinhos. Que parte da pizza cada sobrinho comeu? Então, esse problema nos fala, né, que o Pedro, ele separou a metade de uma pizza e dividiu em partes iguais, né, para seus 3 sobrinhos. Então, nós vamos pensar um pouquinho, ó. Uma pizza inteira corresponde a 1, né, que é o todo, 1 inteiro. E metade da pizza corresponde à fração 1/2, porque 1/2 representa metade. Nós vamos fazer a divisão dessa fração por um número natural, que é 3. Então, nós vamos dividir 1/2 dividido por 3, que é o número natural. E quando nós temos a divisão de uma fração por um número natural, nós fazemos a seguinte operação. Nós mantemos a fração, que é 1/2, e multiplicamos pelo inverso do número natural. E qual é o inverso de 3? O inverso de 3 é 1 sobre 3. Como nós vimos na parte anterior, né? O inverso de um número natural é 1 sobre ele mesmo. E agora nós temos a multiplicação, então, de 1/2 vezes 1/3. E vamos fazer essa operação. E multiplicação de fração, nós multiplicamos numerador vezes numerador e denominador
vezes denominador. Então, nós vamos fazer 1 vezes 1 igual a 1. E 2 vezes 3 igual a 6. Então, nossa resposta, 1/6. Então, que parte da pizza cada sobrinho comeu? Comeu 1/6 da pizza. Aqui eu trouxe para vocês a representação de uma pizza. E aqui reparti ela ao meio e dividi em 3 partes iguais, que foi o que o Pedro fez. E se eu repartir a outra metade da pizza em 3 partes iguais também, eu vou ter essa representação. Então, se cada sobrinho comeu uma parte dessa pizza, quer dizer que ele comeu 1/6, né? Ó, cada parte dessa pizza aqui corresponde a uma parte de 6 partes. Então, 1/6. Cada sobrinho, então, comeu 1/6. Vamos colocar, então, aqui nossa resposta. Resposta, cada sobrinho comeu 1/6 da pizza. Então, sempre que nós tivermos divisão de fração por um número natural, mantemos a fração e multiplicamos pelo inverso do número natural. Na próxima parte, nós vamos ver a divisão de número natural por uma fração. Pessoal, vamos lá então? Nessa parte, nós vamos ver a divisão de número natural por fração. E aqui eu trouxe um outro problema para a gente estar resolvendo. Em 2 horas, quantas vezes cabe 1/4 de hora? Então, agora nós vamos estar dividindo 2 horas por 1/4. Então, nós vamos colocar o número natural 2 dividido pela fração 1/4. E quando nós temos a divisão de um número natural por uma fração, nós mantemos o número natural e multiplicamos pelo inverso da fração. O inverso de 1/4 é 4 sobre 1. E agora nós vamos fazer a multiplicação. Numerador vezes numerador. E quando nós temos um número natural, nós não temos denominador, mas nós podemos representar pelo 1. E agora nós vamos fazer a multiplicação também aqui dos denominadores. Então, 2 vezes 4 igual a 8. 1 vezes 1 igual a 1. 8 dividido por 1 é igual a 8. Então, significa que em 2 horas cabe 8 vezes 1/4 de hora. E eu trouxe aqui para vocês a representação de um relógio, né? E eu dividi 1 hora em 4 partes. Então, cada parte dessa corresponde a 1/4 de hora. Então, 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Quer dizer que em 1 hora coube, né, 4 vezes 1/4 de hora. E em 2 horas, então, vai caber 8/4 de hora, que é a nossa resposta que nós descobrimos aqui. Então, nossa resposta cabe 8 vezes 1/4 de hora em 2 horas. Então, sempre que nós tivermos um número natural dividindo por uma fração, nós mantemos o número natural e invertemos a fração e fazemos a multiplicação. Na próxima parte, nós vamos ver a divisão de fração por outra fração. Pessoal, vamos lá então? Agora nós vamos fazer a divisão de fração por outra fração. Qual o resultado da divisão de 2/5 dividido por 4/5? Então, quando nós temos a divisão de 2 frações, nós mantemos a primeira fração, que é 2/5, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, 4/5, o inverso é 5/4. Invertemos o numerador com o denominador. Então, vamos fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 5 igual a 10. 5 vezes 4 igual a 20. Então, resultado, 10/20. Mas essa fração nós podemos simplificar ela para que ela fique na forma irredutível. Então, todos os dois números terminam com final 0, então nós podemos simplificar por 10. 10 dividido por 10, que é igual a 1. E 20 dividido por 10 é igual a 2. Então, quer dizer que 1/2 é o resultado dessa divisão, né? De 2/5 por 4/5. E eu vou estar fazendo para vocês também esse primeiro exemplo pelo método prático. Talvez vocês achem melhor fazer por esse método. Vamos lá então. Ó, aqui eu tenho 2/5, né? Dividido
por 4/5. Então, pelo método prático, nós vamos fazer a multiplicação cruzada. Vamos fazer 2 vezes 5 e colocar o resultado no numerador. Então, 2 vezes 5, 10. E aqui vamos fazer a multiplicação de 5 vezes 4, 20. E colocar o resultado aqui no denominador. Então, nós fizemos multiplicação cruzada. E obtivemos aqui, então, 10 vinteavos. E agora é só a gente fazer a simplificação. 10 dividido por 10 é igual a 1. 20 dividido por 10 é igual a 2. Então, resultado, 1/2, conforme a gente já tinha encontrado aqui dessa outra forma. E cabe a vocês escolher, né, qual a forma mais prática aí para vocês estar fazendo. Então, vamos lá para o segundo exemplo aqui. Então, 1/2 dividido por 1/4. Então, mantemos a primeira fração, 1/2, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. O inverso de 1/4 é 4/1. E vamos fazer a multiplicação. Então, 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 1, 2. Então, fração 4/2. Mas 4 nós podemos dividir por 2. Então, nós vamos resolver essa divisão. 4 dividido por 2 é igual a 2. Quer dizer que o resultado da divisão de 1/2 por 1/4 é igual a 2 inteiros. E aqui nós temos 5/6 dividido por 2/3. Então, vamos manter a primeira fração, 5/6, e multiplicar pelo inverso de 2/3, que é 3/2. E agora vamos fazer aqui a multiplicação. 5 vezes 3 igual a 15 e 6 vezes 2 igual a 12. Então, 15/12. Essa fração nós também podemos simplificar ela por 3. 15 é divisível por 3 e 12 também é divisível por 3. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5 e 12 dividido por 3 é igual a 4. Quer dizer que o resultado de 5/6 dividido por 2/3 é igual a 5/4. Então, sempre que tivermos divisão de fração por outra fração, nós mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre divisão de frações. E eu espero você na próxima aula. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.